No vídeo de hoje nós vamos falar sobre UniWB. O que será que é UniWB? Que muita gente aí fica em dúvida, muita gente pergunta. Eu não sei se vocês lembram do meu último vídeo, eu vou deixar o link aqui. Eu fiz uma foto ali na Praia do Engenho e a foto ficou, se você olhasse lá no visor da câmera, estava meio esverdeado. Eu estava usando ali o UniWB. Então, depois de muita pesquisa, depois de eu estudar bastante sobre esse assunto, de eu pesquisar muito, de eu fazer muitos testes com as duas câmeras que eu tenho, eu finalmente cheguei num processo que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o UniWB. Mas antes de ir direto para o UniWB, eu quero explicar primeiro para vocês sobre ETTR. O que é o ETTR? ETTR é Exposure to the Right, ou expor para a direita, sem estourar os realces, ou seja, você vai, na sua curva do histograma, você vai fazer o quê? Você vai tentar deixar o seu histograma o mais próximo da direita possível, sem estourar os realces. O ETTR ele serve para otimizar a sua captura de imagem, e eu estou falando aqui em RAW, tá? Porque em RAW, fotografar em RAW, você consegue ter um melhor alcance dinâmico possível que a sua câmera possibilita. Então, ao invés de expor corretamente, entre aspas, né, a gente vai expor um pouquinho mais para a direita, só que sem estourar os realces. Claro que isso vai depender muito da cena, do ambiente que você está fotografando, se é uma cena de alto contraste ou baixo contraste, isso aí vai influenciar muito no uso do ETTR ou não. Então, muitas vezes você tem uma cena com um contraste muito grande, que você está estourando tanto as sombras quanto os realces, aí fica praticamente inviável você usar um ETTR. Você vai ter que fazer, na verdade, escolha. Ou você vai ter que usar um bracketing. E a principal vantagem de você usar o ETTR, né, ou expor para a direita, é que você vai conseguir uma imagem final com menos ruído. Então, se você fizer uma exposição normal e você tentar ver que está um pouquinho escura e você quiser clarear um pouquinho ela, eu quero recuperar um pouco as minhas sombras, por exemplo. O que vai acontecer é que isso vai gerar ruído. Quando você faz em ETTR, normalmente a foto vai estar mais clara. E quando a foto está mais clara, para você, dependendo, óbvio, do seu gosto pessoal, do seu estilo pessoal, do tipo de foto, do tipo de imagem, do tipo de mensagem, do tipo de emoção que você quer passar, você vai escurecer a foto. Então, ao escurecer e você comparar a mesma foto feita sem o uso do ETTR com uma foto feita com o ETTR, quando você der o zoom na área de sombras, você vai ver que o ruído na foto feita com ETTR é muito menor do que o ruído na foto feita sem a técnica do ETTR. Traz um menor ruído para a sua imagem, deixa as cores um pouco mais vivas, você consegue ter mais detalhes nas sombras, então você otimiza melhor o RAW da sua câmera. A primeira coisa que eu recomendo é você estudar o manual da sua câmera, e no manual da sua câmera você descobrir como que é feito para habilitar o histograma, para você conseguir visualizar o histograma enquanto você está fazendo a foto no visor, no LCD. E ao utilizar essa técnica do ETTR, um cuidado que precisa ter é de você não estourar os realces. Tá? Muitas vezes você acaba empurrando demais o histograma para a direita e você acaba estourando, perdendo informação. Então você pode utilizar o Live View da sua câmera enquanto você está fazendo a composição, enquanto você está preparando a sua foto, você pode ir acompanhando a mudança no histograma. Muitas câmeras é possível habilitar isso durante a captura, então durante a captura você consegue ver em tempo real o histograma da sua câmera. Tem alguns modelos de câmeras que não é possível ver no tempo real, então é interessante que você verifique no manual da sua câmera como fazer para habilitar e se isso é possível também. Se não for possível habilitar, você pode simplesmente tirar uma foto, faz a composição, tira uma foto e analisa o histograma e vê como o histograma está, se ele está muito para a esquerda, se ele está mais para a direita. Aí beleza, você você olhou lá no histograma da sua câmera, você expôs mais um pouco para a direita, legal. Aí você chega em casa, vou baixar as fotos lá no meu computador,
vamos ver o resultado, aí você coloca ali no Lightroom, importa no Lightroom, e aí você faz aquela cara, né? Pô, mas dava pra ir mais. O meu RAW tá no meio, meu histograma do RAW tá no meio, ainda dava pra ir mais dava pra abrir às vezes mais um ponto de luz. Ah, isso aí acontece por quê? Porque o histograma que você está vendo na sua câmera, na verdade é um histograma de um JPEG, não é um histograma do RAW. É um histograma de um JPEG processado de acordo com o perfil que você está usando na sua câmera. Então, por exemplo, se você está usando aquele automático, né, o padrão, retrato, paisagem, monochrome, neutro, tudo isso vai afetar o modo como você visualiza o seu histograma. Então isso leva a uma informação muitas vezes falsa, errônea, porque você acha que está estourando já a sua foto, mas não está. Então você não está aproveitando o melhor que sua câmera pode oferecer. Você pode ir um pouquinho mais para a direita. Então lembrete, pessoal, o que está mudando quando você muda esses estilos não é o RAW. O arquivo RAW não muda. O que muda é a visualização no seu LCD. E aí o que a gente pode fazer então para deixar esse histograma, né, o que a gente está visualizando, o mais próximo do que o nosso Lightroom está mostrando? Será que existe algum truque, alguma magia para fazer isso aí? Então nós podemos enganar o histograma da nossa câmera. Então você pode fazer pelo método de tentativa e erro. Então você pode por exemplo, mexer lá no Picture Style, ou no caso de Nikon, se eu não me engano é Picture Control. Você pode ir ajustando lá contraste, saturação, nitidez, tentar jogar para o mínimo, e aí você vai ver que o histograma vai diminuir, ele vai ficar mais próximo de um RAW. Só que é assim, você vai gastar bastante tempo fazendo tentativa e erro. Eu gastei bastante tempo fazendo isso, então eu tô falando para vocês, eu já vou passar, no final desse vídeo eu vou passar a receita que funcionou para mim, que eu acho que é a mais simples e a mais prática. Então o que você vai fazer? Você pode ir alterando isso aí, fazendo tentativa e erro, põe no computador, clica, põe no computador, vê o histograma, não bateu. Clica de novo, muda, contraste, saturação, vê de novo, não bateu. Vamos supor que bateu. A gente ainda tem um outro problema, isso aí não é suficiente. Por quê? Porque é aí que entra o UniWB, que é o Unit White Balance, né? Ou balanço de branco unitário ou unificado. Ele vai fazer com que a gente consiga ver o histograma do RAW na nossa câmera, o mais próximo possível do histograma do RAW, o mais preciso. E com isso a gente ganha o quê? A gente ganha confiança naquilo que a gente está fazendo, principalmente em termos de exposição. E a gente vai ganhar também em qualidade nas nossas fotos, porque a gente vai estar aproveitando o melhor possível do sensor, né? E fazendo um arquivo RAW com melhor qualidade. Para explicar o UniWB, eu preciso explicar primeiro como é que funciona de uma maneira bem prática e rápida, tá? Como é que funciona o sensor. Então, como que a sua câmera lê a imagem no sensor? Na verdade, cada pixel ele é um fotodiodo, vamos dizer assim, né? Então, ele usa uma espécie de filtros para entender a cor que a câmera está captando, né? Então, esses conjuntos de filtros, nós temos 3 cores principais, que é o RGB, que é o vermelho, verde e o azul. Essas cores, esses filtros, eles são, ele tem uma chamada matriz de Bayer. Essa matriz de Bayer, normalmente ela é composta de um RGB mais um G, ou seja, ela tem sempre um canal a mais do verde. Aí você vai falar, mas por que um canal a mais do verde, né? Ela emula, vamos dizer assim, o olho humano. O nosso olho, ele é mais sensível à cor verde. Não sei se vocês sabiam disso. Então ele é mais sensível à luminância da cor verde. E é isso que os fabricantes fizeram, desenvolveram esses sensores, essa matriz de Bayer, para justamente se aproximar do olho humano e a gente poder ter uma imagem que é captada pela nossa câmera com o menor ruído possível. Que seria um ruído menor do que se fosse cada canal, né, tratado individualmente. Aí a gente tem o processo de demosaico. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre esse processo, porque é extremamente técnico, chato, complicado e levaria esse vídeo aqui a ter muito mais tempo. Mas qual que é o problema? Justamente por a gente ter mais sensibilidade do verde, quando você está fotografando uma cena que tem um pouquinho de verde, a maior parte verde e um
pontinho em vermelho, aquilo que está em vermelho vai ficar super subexposto. Mesma coisa com a cor azul. Quando você for tentar recuperar isso, é onde você acaba gerando ruído, nos canais vermelho e no canal azul. E aí a gente precisa do quê? A gente precisa de uma ferramenta para poder falar para o sensor captar. É como se a gente enganasse o sensor, é como se a gente dissesse para o sensor, olha, trata o canal vermelho, verde e azul com a mesma intensidade. É isso. Então o ganho, né? O ganho de sinal do verde, do vermelho e do azul tem que ser igual a 1. E é aí que a gente teria um Hall verdadeiro, né? E o Hall verdadeiro, gente, se vocês olharem, ele não é esse Hall bonitinho que a gente faz com o balanço de branco, ele é esverdeado. Então ele tem essa cor esverdeada por quê? Justamente por causa desse excesso de captura ele tem 2 canais verdes. Então aí, vai um recado aí para os fabricantes de câmera, Canon, Sony, Nikon, por favor, tentem implementar via firmware uma atualização para a gente conseguir ver o histograma do Hall. Então isso aí pode de repente te incomodar, incomoda algumas pessoas, essa cor verde, pô, mas eu vou ver uma cor verde aqui no meu sensor, não é legal. Mas tem um detalhe, o balanço de branco, se você está fotografando em Hall, ele pode ser ajustado depois. Ou você pode utilizar um filtro magenta na frente da sua lente também. Que aí esse filtro magenta, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar um pouco desse verde e vai voltar a cor normal. Porém, esse filtro magenta tem algumas desvantagens. A principal desvantagem dele é que você vai perder um pouquinho de luz. Ou você pode fazer, se isso te incomoda a composição e você usa muito o LCD da câmera, você pode fazer a composição pelo viewfinder, pelo visor da câmera. Aí você vai estar vendo as cores reais da cena. Aí você faz a sua composição do jeito que você quer e depois você usa o LCD somente para você expor para a direita, para usar o histograma e expor para a direita. Tá bom, Ale, mas essa teoria tá chata pra caramba, e como é que faz logo esse processo aí? Como é que eu ajusto esse UniWB, né? Eu vou dar aqui o exemplo do que eu fiz na minha câmera, tá? E depois eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários se vocês fizeram esse processo, se deu certo, qual o modelo da câmera de vocês, tá? E vamos criar, aqui nesse vídeo mesmo, nos comentários, a gente pode criar um banco de dados aí de resultados que a gente teve com as câmeras, diversas câmeras. Tem muita gente aí com Nikon, com Sony, mesmo com Canon, com o mesmo modelo, ou modelos diferentes. Então como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar a minha câmera, tá? Qualquer lente que você tiver, a lente que você tiver, lente do kit ou qualquer outra lente. Pode utilizar, você vai fotografar em RAW, vai utilizar qualquer balanço de branco, fotografar em modo manual e sem nenhuma compensação, tá? Redução de ruído em longa exposição, redução de ruído em ISO alto, desliga tudo isso. E aí você vai fotografar no ISO nativo da sua câmera. Então muitas câmeras, elas têm, no caso dessa câmera aqui, que é uma Canon 5D Mark IV, o ISO dela eu estou usando o ISO 100. Para quem tem Nikon, provavelmente deve ser um ISO 64, o ISO base dela, tá? Então pesquise no manual da sua câmera aí qual que é. E esse método que eu estou ensinando de UniWB, ele é mais útil para quê? Para fotos mais paradas, vamos dizer assim, fotos que você tem tempo para fazer, fotos que você tem paciência, que você ou está com a câmera num tripé, por exemplo, ou que você tem todo o tempo do mundo para fazer a foto. Exemplos de áreas que isso pode se aplicar bem: fotografia de paisagem, fotografia de viagem, fotografia de arquitetura, fotografia de produtos também, e algumas áreas que eu acho que talvez não vale muito a pena: fotografia de eventos, fotografia de esportes, por exemplo, fotografia de animais selvagens, fotografia de pássaros, fotojornalismo, por exemplo, acho que não é muito legal. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar a sua câmera, vai fazer uma foto e vai colocar a tampa, vai fazer uma foto com a tampa dela fechada, tá? Então você faz essa foto, aí depois você vai o quê? Vai em balanço de branco personalizado.
Aí você seleciona essa foto que você acabou de fazer e clica em Set, que é no caso aqui da minha câmera é 7, tá? Aí pronto. Pode dar uma mensagenzinha de erro, mas pode dar ok assim mesmo, tá? É normal. Agora, entre lá nos perfis da sua câmera, no Picture Control ou Picture Style, e crie um usuário, uma pré-definição ali. Então você vai personalizar nitidez, contraste e saturação, todos no mínimo. Isso aí é para quê? É para você encurtar um pouco o histograma, para a gente tentar deixar o histograma o mais próximo possível de um RAW. E na minha experiência com essa câmera foi o que melhor funcionou junto com o UniWB. Depois que você terminou esse processo, você vai ver que o seu LCD da câmera ele ficou verde. Você vai ver que está bem verde, né? Ah, mas e se eu não estou conseguindo fazer por esse método, Ale? Tá bom, se você não estiver conseguindo fazer por esse método, porque às vezes tem algumas câmeras que elas podem dar uma mensagem de erro, tem algumas Nikons que eu sei que não é tão fácil fazer por esse método. Então eu recomendo o quê? Você tentar fazer, ao invés de fazer com a tampa fechada, você pode fazer uma foto fotografando o céu, por exemplo, as nuvens, manter o ISO baixo, o ISO 100 ou o ISO 64, o ISO nativo da sua câmera, e aí você estoura ela propositalmente. Então você usa uma velocidade um pouco mais baixa, uma abertura aí entre f5.6, f8, por exemplo, e aí você usa uma velocidade bem baixa fotometrando as nuvens. E aí você deixa o seu histograma estourar totalmente, tá? Você vai fazer uma foto que vai ficar piscando no seu visor totalmente estourada, é um branco puro. E aí você vai fazer o quê? Você usa essa imagem para você ajustar o balanço de branco personalizado. Mas eu também não consegui desse jeito. E agora? O que fazer? Bom, ainda tem uma saída para isso. Na verdade tem duas saídas, tá? Eu vou deixar tudo isso que eu estou comentando, eu vou deixar todas as referências aqui de sites, sites confiáveis, sites que eu pesquisei isso. Então eu vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo, tá? Se você não conseguiu por nenhum desses dois métodos, eu recomendo que você dê uma lida. Eu vou deixar aqui no link na descrição o blog do Jim Casson. Ele conseguiu fazer de uma maneira fantástica. Você tem uma série de procedimentos. Então você vai ter que fotografar a sua tela. Você vai colocar no Photoshop as cores o R, o G e o B puros. Você vai fotografar eles usando uma tele perpendicular. Você tem que ter um monitor calibrado. Depois você vai criar uma imagem magenta. Aí você vai usar uma planilha do Excel. É um pouquinho chatinho, tá, de fazer, mas dá para fazer numa boa, tá? Tá em inglês, então vocês podem, quem não sabe inglês, pode usar um tradutor para poder acompanhar. Ou se tiver alguma alma bondosa que queira traduzir e colocar em algum lugar aí também, mencionando a fonte, que é o Jim Casson, vai ser extremamente útil, tá? Ou tem uma outra opção, que é você pesquisar eu vou deixar o link aqui também na descrição, no blog do Guilhermo Gide, não lembro o nome, eu vou colocar o nome aqui. Ele foi um dos pioneiros nesses assuntos aí do UniWB também. E ele fez um método bem interessante, explicado passo a passo. E no blog dele é interessante porque já tem alguns perfis que ele já criou de várias câmeras. Então de repente a sua câmera está lá e você pode baixar o arquivo RAW para usar para ajustar o seu balanço de branco também aí da sua câmera. Então esse método, gente, é o que para mim funcionou melhor. Então eu usei o Picture Style da minha câmera, contraste, saturação e nitidez, tudo no mínimo, e eu fiz a foto. O meu balanço de branco ele está ajustado para personalizado com a tampa fechada, tá? Eu usei essa imagem para ajustar o balanço de branco. E o meu histograma, quando eu abro no Lightroom, eu vou mostrar agora, quando eu abro esse histograma no Lightroom, ele bate em cima com o histograma da câmera. Legal, né? Abrir aqui,
Aí tô indo aqui no módulo revelação. Tá vendo? Tá tudo neutralizado, ela tá zerada. Olha o histograma, ó. Tá vendo? Olha a diferença do histograma. Eu vou usar aqui, ó, 5D Mark IV Studio Neutro. Por quê? Eu fiz a calibração da minha câmera. Então eu recomendo você ver esse vídeo aqui, que ele fala justamente sobre como calibrar a sua câmera. Aí você vai usar o perfil da sua câmera, tá? E aí usando o perfil que está na sua câmera, você vai ver, tá vendo? A imagem está esverdeada. Aí você clica no conta-gotas, numa área neutra e pronto, você atualizou o balanço de branco e olha só o histograma. Exatamente o mesmo que estava na sua câmera. E aí você pode fazer o quê? Você pode diminuir, por exemplo, a exposição. Lembrando, pessoal, que isso é apenas uma ferramenta, tá? Isso aí não vai fazer suas fotos saírem melhores ou não. Isso não vai te tornar um melhor fotógrafo. Isso é apenas uma ferramenta. Então o importante é o quê? É você saber composição, é você praticar, sabe? Você estudar, você ver muitos filmes, você ir em peças de teatro, você ouvir música clássica, você abrir um pouco o campo, você ver pinturas, você estudar um pouco de história da arte. Tudo isso vai ajudar a aumentar o seu repertório e praticar bastante. Continuar estudando e sair e fotografar. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se foi útil para vocês, não esquece de dar aquele tapa no curtir. Se inscreva no canal se você ainda não fez. E clique também no sininho. Assim, toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser o primeiro a ser notificado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal!